Estamos entrando num novo trimestre, o terceiro trimestre de 2021. Um ano difícil, um ano onde estamos isolados, muitos estão isolados ainda por causa da pandemia. Muitos já estão vacinados, como eu, e nós desejamos que mais alguns meses todos estejam vacinados para que a gente possa estar tranquilos, ou um pouco mais tranquilos com relação a essa pandemia. Mas nesse trimestre nós vamos estudar um novo tema bíblico, um tema importante, o tema do descanso, o descanso em Cristo. O que é isso, o descanso em Cristo, irmãos? Isso é que nós vamos estudar. Por que a Bíblia fala tanto de descanso? Por que tem um dia de descanso? Por que o Senhor Jesus nos chama para descansar? Por que existe o descanso eterno? Por que existe o descanso da morte? Mas vamos estudar nesse trimestre, então, sobre o descanso. E a lição desta semana, a primeira lição, mas vem caracterizar um pouco a nossa sociedade. A sociedade em que vivemos, nesta época, século XXI, 2021. Essa sociedade que não para. O título da lição é esse, Vivendo numa Sociedade que não para. Se nós pensarmos na nossa sociedade, mas ela tem algumas características, mas dentre essas características, eu gostaria de destacar algumas. É a velocidade. Tudo na nossa sociedade, tudo nas nossas relações, tudo nos nossos afazeres tem que ser depressa, tem que ser rápido, tem que ser fast, speed. Não dá para ser devagar. Nós reclamamos quando as pessoas estão devagar. Você está numa fila e ela demora um pouco, você já se aborrece. Você está no trânsito, demora um pouco, você já se aborrece, porque você quer que seja tudo rápido, tem que ser tudo rápido. Outra característica é a informação, a quantidade de informações. Existe uma ciência da engenharia, a tecnologia da informação, que é para prover informações rápidas, informações instantâneas, informações on time, como se costuma dizer. E você recebe milhares, centenas, milhares de informações simultaneamente no seu celular, né? No seu computador. São WhatsApp, são Instagrams, são e-mails, mais o rádio, mais a televisão, os canais de notícias, centenas de informações. Outra característica é o consumo. Essa é uma sociedade de consumo, uma sociedade que compra, que tem que comprar, que tem que ter as coisas. E nós estamos sujeitos a essas características. Nós cristãos também, irmãos, estamos sujeitos a essas características. Por exemplo, temos que trabalhar muito. Quando a pandemia exigiu que as pessoas ficassem em casa, pensou-se assim, bom, agora em casa vai ser melhor, porque não vai ter trânsito, as pessoas vão estar mais em convívio com a família. Lê do engano, irmãos. O que aconteceu é que as jornadas ficaram maiores e hoje, não raro, os trabalhadores que estão trabalhando em casa estão respondendo e-mails às 11 horas da noite, à meia-noite. Estão participando de reuniões e mais reuniões que excedem ao horário de trabalho. Jornadas duplas, jornadas triplas. Que falar então das mulheres, irmãos, das mulheres que trabalham e que agora muitas estão fazendo home office e que têm que trabalhar como trabalhavam no escritório, trabalhar mais até do que trabalhavam no escritório e ainda estão convivendo o tempo todo na família, têm que cuidar das coisas da família. E quando chega a noite, irmãos, elas estão extenuadas, mas ainda tem muita coisa para fazer. Como estão as nossas agendas, irmãos? Quantos encontros nós temos? Quantas consultas? Quantos levar carro em oficina? Quantos supermercados? Correndo, correndo. Nós vivemos correndo. E ainda temos o problema, nós que vivemos em grandes cidades como São Paulo, temos o problema do trânsito. Você vai fazer um percurso pequeno, um percurso de 3 quilômetros, de 2 quilômetros, você leva meia hora. Às vezes leva 1 hora para fazer um percurso de 5, 6 quilômetros. Por quê? Por causa do trânsito. E isso tudo, irmãos, acarreta em nós uma sobrecarga de estresse. Nós ficamos estressados. As nossas atividades não cabem no nosso tempo. Muitos dizem assim, o meu dia precisava ter 30 horas. Até uma propaganda aí de um banco, que é um banco 30 horas. Porque são 24 horas e mais 6 horas ainda. E eles consideram
brincando com isso, brincando com essa necessidade de tempo, essa necessidade de todos, que todos nós temos, é o banco 30 horas. E nós falamos assim, o meu dia precisava ter 30 horas. Mas será, irmãos, que se o nosso dia tivesse 30 horas, nós íamos ficar tranquilos no fim das 30 horas? Não, porque as nossas atividades iam continuar no dia seguinte, nas outras 30 horas. E no outro dia, e no outro, e no outro. Vivemos numa sociedade que não para. Vamos ver, irmãos, o conselho que Jesus deu para os seus discípulos. Como descansar no Senhor. Marcos 6:34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Uma outra tradução diz assim: para cada dia bastam os seus próprios problemas. Entretanto, irmãos, não é isso que acontece. Você se deita, muitas pessoas se deitam pensando na programação do dia seguinte. E não dormem, não conseguem conciliar o sono. Acordam pensando nas coisas que têm que fazer no dia seguinte. E não são só as coisas de trabalho, não, irmãos. Às vezes os trabalhos domésticos. Uma mãe vai deitar pensando em tudo que tem que fazer no outro dia. E no dia seguinte vai ser assim. Uma sociedade que não para. Isso faz, irmãos, com que a gente fique esgotado, com que a gente fique cansado. A nossa sociedade é uma sociedade que corre tanto, mas que está sempre cansada. Está sempre tendo que fazer mais coisas, sempre tendo que agendar novos encontros, sempre tendo que estudar um pouco mais. Até quando vai praticar esporte, não vai praticar esporte dentro de uma agenda. As crianças têm uma agenda e elas precisam ir para o treino de futebol, depois elas precisam para a aula de inglês, mas tem as aulas que estão sendo dadas em casa agora e precisam fazer as aulas, precisam fazer as tarefas. Muitas atividades que nos deixam cansados fisicamente, nos deixam cansados emocionalmente. Pensando em fisicamente, irmãos, quantos que vão dormir, vão para a cama com dores musculares, ou com dores aqui na nuca por conta de ficar tanto tempo na frente do computador, resolvendo problemas. Temos também, irmãos, cansaço mental. O nosso cérebro trabalha tanto, irmãos, que nós ficamos cansados. Cansaço emocional também. De entender e ver que o nosso tempo é pouco para todas as atividades que temos. Mais ainda, irmãos, também cansaço espiritual. Precisamos de descanso espiritual. Muitas vezes também as atividades na igreja nos tomam tanto tempo. Eu tenho um amigo que uma vez falou assim: o sábado pode ser santo, mas deleitoso não está sendo. De tanta atividade que ele tinha para fazer na igreja. E nós devemos cuidar, devemos descansar. O Senhor nos convida para descansar. O tema do trimestre dessa semana, deste ano, o tema desse trimestre, do terceiro trimestre do ano, é descansar no Senhor. E nós vamos aprender isso ao longo das lições. Nós vamos aprender nessa semana sobre essa sociedade que não para. E o convite do Senhor Jesus para que nós descansemos. O Senhor Jesus quer boas coisas para nós. Sabe quando você vê o seu filho que está trabalhando tanto, que está cansado, que está extenuado, que está doente porque está trabalhando tanto, e você deseja muito que ele descanse? Você deseja que ele tire umas férias? É assim, irmãos, que o Senhor Deus olha para cada um dos seus filhos aqui, aqueles que estão cansados de uma vida que não para, de uma sociedade que não para. E nós vamos estudar qual é o plano de Deus para o descanso dos seus filhos, para que os seus filhos descansem e fiquem bem e fiquem felizes. É isso que vamos estudar nesse trimestre. Eu quero muito que cada um de nós se empenhe no estudo, de ver o que a Bíblia tem mostrado, o que a Bíblia está mostrando, para que a gente possa ter tranquilidade, para que a gente possa reduzir o estresse e possa viver feliz conforme o plano de Deus. Então vamos em frente, vamos estudando a cada dia. Eu quero também que o Senhor me ajude para que cada dia eu possa
postar esse vídeo para dividir com os irmãos o estudo da lição da Escola Sabatina. Então, uma boa semana para todos.